Boa tarde, pessoal. Vamos seguir aqui na Lei Complementar 106, sem perder tempo, né? Paramos no artigo 82. Constituem prerrogativas dos membros do MP no exercício de suas funções, além de outras previstas nas Constituições Federal e Estadual, nesta e em outras leis. Né? Eu já falei que essas leis se repetem, então muito do que vai ser lido aqui agora já está lá na Constituição, ou está na Lei 8625, né? Ou está nas resoluções que nós já trabalhamos. Então, inciso 1, ter as mesmas honras e receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário quanto aos quais oficiem, junto aos quais oficiem. O Ministério Público lutou por muitos anos, talvez décadas, para se equiparar como poder, embora ele não seja um poder, né? Segundo a doutrina do Michel Temer, ele considera o MP um quarto poder, mas isso não é consenso. Tá? Ele é apenas um órgão, uma função essencial à justiça, que atua, vamos dizer assim, de igual para igual perante o judiciário. Né? Em termos de vencimento, são parecidos, carreiras, estrutura, mas ele não é um quarto poder. Há doutrinadores que supõem isso, mas isso não é consolidado, não significa, se cair numa prova categoricamente que o MP é um quarto poder, está errado. Né? Então, ter as mesmas prerrogativas do Poder Judiciário, ter vista dos autos após distribuição aos órgãos perante os quais oficiem e intervir nas sessões de julgamento para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato. Os processos são entregues aos magistrados por meio de distribuição, que é uma distribuição eletrônica aleatória, né, para gerar impessoalidade, né, um princípio constitucional. Para que alguém não possa pegar esse feito aqui, tá aqui, tá um cara que é amigo do juiz, vou entregar para ele vai pedir, não pode acontecer isso. E o Ministério Público, após a distribuição desses autos, desse processo para o judiciário, ele tem direito a ter vista dos autos, vai pedir vista e vão entregar para ele os autos em que pé estiver, no começo, no final, não interessa. Perante aos juízos que eles oficiem, né? Porque se eu sou um MP membro que trato da seara criminal, eu vou pedir vistas de processos criminais. Eu não vou pedir vistas de processos de família ou de outra área qualquer. Terceiro, receber intimação pessoal em qualquer processo ou procedimento através da entrega dos autos com vista ao membro do MP com atribuição. É mais ou menos o que eu falei. Só que ao invés dele pedir, ele vai ser intimado, avisado, no caso, de qualquer processo que seja da competência dele. Quarto, gozar de inviolabilidade pelas opiniões que emitiram pelo teor de suas manifestações, podendo ainda pronunciar-se livremente sobre processos e procedimentos sob sua atribuição, ressalvadas as hipóteses de sigilo legal. Então ele pode emitir dentro dos padrões éticos o que ele achar que ele bem entende. Né? Se ele está promovendo uma causa criminal contra um traficante, ele pode dizer que aquele cara é a pior pessoa do mundo, tanto em juízo quanto fora dele. Né? Ele só não pode quebrar sigilo, porque há processos que são sigilosos. Então, se o MP atua numa vara da família, ele não pode sair por aí falando nem em juízo e nem nos corredores dos fóruns, e muito menos para a mídia, né? Ou abertamente, publicamente, seja por qual for o veículo, usando o Instagram dele, citar casos que estão sob hipótese de sigilo. Ele está cometendo uma grande infração aí e vai ser processado por isso. Né? No mínimo, em nível disciplinar. O sujeito, inclusive, a ser processado na esfera civil e até criminal pelas pessoas cujo sigilo foi quebrado.
Quinto, ingressar e transitar livremente nas salas de sessões dos tribunais. Nós já lemos isso na 8625, mesmo além dos limites que separam a parte reservada aos integrantes do órgão julgador. Então ele pode, inclusive, ir lá no gabinete do juiz, falar com o juiz, perguntar alguma coisa, esclarecer alguma dúvida. B, nas salas de audiência, dependências de secretarias, cartórios, tabelionatos, ofícios de justiça, inclusive de registros públicos, delegacias de polícia, quartéis e outras repartições no horário de expediente ou fora dele, sempre que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Tem que ter alguém lá, senão como é que ele vai entrar? Vai arrombar a porta? Não, mas em qualquer horário. Existem plantões, né, no judiciário, plantões na polícia. A polícia fica 24 horas. E ir lá, tentar fazer uma diligência, saber de alguma coisa, entrar numa secretaria. Ele pode chegar onde eu trabalho, na segunda vara da Defensoria Pública, e ir lá e se consultar, ou pedir algum esclarecimento ao defensor do caso. Ele tem essa prerrogativa. C, em qualquer estabelecimento de internação ou segregação individual ou coletiva. Com certeza estava eu lembro que eu falei que eu dei esse exemplo, na 8625, que é, por exemplo, um asilo, né, para velhinhos, aquelas pessoas que foram meio que abandonadas pela família, ou simplesmente a família não consegue mais cuidar delas, não tem dinheiro para manter um cuidador, ou talvez até uma enfermeira, um enfermeiro, e o que resta a essa família é conseguir uma internação numa dessas instituições para esse parente idoso, né, ou que está muito doente, enfim, ou uma internação compulsória para um parente que é dependente químico, né, cuja existe uma lei para isso. Você pode internar um parente seu de primeiro grau compulsoriamente, contra a vontade dele. Você vai ligar para a instituição, desde que tenha o termo circunstanciado do psiquiatra, atestando que o cara está pondo em risco a própria vida e a vida de terceiros, e a galerinha vai bater lá e vai entrar na sua casa. Você vai abrir, o cara vai entrar lá, vai lá no quarto do cara. Se ele trancar a porta, eles vão arrombar a porta e vão pegar o cara na marra. Entendeu? Porque é um caso extremo, né? Tem um erro aqui só de translineação. Independentemente da marcação de hora, de revista ou de qualquer outra condição incompatível com suas prerrogativas. Foi o que eu falei. O inciso D está suspenso, então eu vou deixá-lo marcado aqui, mas não vou ler, para não perder tempo. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade, número 2831. Então, por hora, ele está suspenso, muito dificilmente cairia em prova, né? Até porque o que a gente está lendo agora, o que cai em prova? É aquilo que está aqui, está na 8625, está na Constituição. Isso é 80% da prova, no mínimo. Entendeu? São essas coisas que vão se repetir, como eu já falei, a parte institucional, as prerrogativas dos membros, as vedações, os princípios institucionais, melhor dizendo, as garantias dos membros, e isso é a grande massa da prova. No mínimo, 60% da prova vai ser sobre isso. Por isso não é difícil gabaritar a prova de organização. Sexto, examinar em qualquer juiz ou tribunal autos de processos ou procedimentos findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Ainda que aqueles autos já tenham sido conclusos ao juiz competente, já foram enviados para ele tomar algum tipo de decisão, né? Ou uma decisão burocrática, ou uma sentença, de fato, ainda que sim, já foi parar na mão do juiz, mas ele tem o direito de pedir esses autos e examiná-los, certo? Examinar em qualquer repartição policial, civil ou militar peças de informação de qualquer natureza e autos de flagrante ou inquérito, findos ou em curso, ainda que conclusos à autoridade competente, podendo copiar peças, tomar apontamentos e adotar outras providências. Então é muito poder, né? Oitavo, ter acesso ao indiciado preso a qualquer momento, mesmo quando decretada a sua incomunicabilidade. Esse é importante, porque a
apesar de o preso estar incomunicável por alguma razão, provavelmente é de segurança, se ele é um grande traficante, ele está incomunicável para evitar que alguém tente entrar lá de assalto e libertar o cara, mas o membro do MP tem o direito de entrar lá e tentar falar com esse cara. Tentar não, de falar com esse cara, né? Não sei se ele vai conseguir o que ele quer, mas ele vai tentar. Usar vestes talares e as insígnias privativas do MP. Insígnia é o símbolo e vestes talares eu já falei também. São vestes que vão até o talo. Talo é calcanhar, se eu não me engano, no grego, né? Ou no latim. Mas vestes talares são vestes que vão até o calcanhar. Que é aquela roupa que eles usam quando estão numa sessão solene, né? Sentar-se no mesmo plano imediatamente à direita dos juízes singulares ou dos presidentes dos órgãos judiciários ou dos demais órgãos perante os quais oficiem, inclusive nas sessões solenes. Ele vai sentar à direita do juiz ou à direita do desembargador que está presidindo aquela turma num determinado processo, sentar à direita. Ter prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação, público ou privado, quando em atividade institucional de caráter urgente. Então, uma situação absurda, o membro do MP precisa pegar um voo para outro estado do Brasil para fazer uma diligência, aí chegou lá, deu overbook, não tem lugar, não tem mais lugar. Alguém vai ter que sair para esse cara ocupar lugar no voo, né? Não é que ele vai voar de graça, quem vai pagar isso vai ser o MP. Mas, através de algum acordo que ele tem com a companhia aérea, eu não sei como funciona. O fato é que ele tem prioridade, como uma pessoa idosa tem prioridade também. 12. Colocar à disposição dos órgãos de origem, em seu local de atuação, após o respectivo pronunciamento e a devida comunicação, os autos de qualquer processo ou procedimento que tenha sido entregue com vista. Simples, né? 13. Ter presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficiem. Colegiados são órgãos formados por mais de um membro, né? Por exemplo, uma turma de desembargadores é um órgão colegiado. O Congresso Nacional é um órgão, o Senado Federal, por exemplo, é um órgão colegiado. A Câmara dos Deputados também. E o Congresso, quando se reúne em sessão conjunta, é um órgão colegiado também. É um colégio, é um grupo de pessoas. As garantias e prerrogativas dos membros do MP previstas nesta lei complementar são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis, não excluindo as estabelecidas em outras leis, né, ou resoluções. Pode haver outras prerrogativas e elas são irrenunciáveis. Ele tem que fazer isso para garantir aquilo que eu falei, Estado democrático de direito, os direitos individuais, indisponíveis e toda aquela parafernália que é de competência, que está sob tutela do Ministério Público, tá? Deixa eu só grifar aqui o irrenunciável, tá? É importante, alguém pode achar que é uma faculdade, não, é uma obrigação. 83. Os membros do MP terão carteira funcional expedida na forma de resolução do PGJ, uma resolução, daquelas que a gente já estudou, vai falar só sobre isso, né? Uma resolução que não tem muita importância, valendo em todo o território nacional como cédula de identidade e porte de arma também, a gente já tinha falado disso, independentemente, neste caso, do porte de arma, de qualquer ato formal de licença ou autorização. O cara virou membro do MP, ele automaticamente tem porte de arma. Ele pode ir lá na loja comprar uma 9mm, registrar em nome dele e pronto. Ele não precisa passar por um civil comum, tem que passar aqueles testes, aquelas coisas todas, até conseguir um porte de arma. Devido à função dele ser uma função que envolve muitas vezes, né, pessoas perigosas e tal, se ele é um cara que sabe atirar, aprendeu a atirar e se sente seguro, mais seguro, portando uma arma, ele tem esse direito. Parágrafo único.
serão consignadas na cédula de identidade, que a gente acabou de falar, as prerrogativas constantes do caput e dos artigos 81, inciso 3º, 4º e 6º e artigo 82, inciso 5º, C e 11º desta lei. Nós acabamos de lê-los. Vai lá e pinça, né? São coisas que vão estar escritas. Por exemplo, vamos pegar o 81, inciso 3º. 81. 81, inciso 1º, não está 3º. Está lá escrito, vai estar na cédula, escrito de forma resumida, que ele não pode ser preso ou detido, senão por ordem escrita do tribunal competente, sendo flagrante delito de crime inafiançável. Caso em que a autoridade fará imediata comunicação à apresentação do membro do MP ao PGJ sob pena de responsabilidade e relaxamento da prisão. Então, se não forem cumpridos esses requisitos, lá na carteira funcional dele, tem lá, não sei se tem isso escrito por inteiro, mas tem lá, conforme artigo 81, inciso 3º da Lei Complementar 106. Aí o oficial que está prendendo o cara em flagrante delito, o membro do MP, vai ter que ir lá e pesquisar para confirmar isso aí. Eu não acredito que venha escrito. O 6 também estava, né? Ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou sala especial de Estado Maior por ordem e à disposição do tribunal competente quando sujeito à prisão antes do julgamento. Também isso vai constar da cédula oficial dele de identidade. Certo? Então, voltando aqui, aonde nós paramos, irrenunciáveis, porte de arma, serão consignadas na cédula de identidade as prerrogativas, que eu acabei de falar, falei de duas delas, né? Capítulo 8º, dos vencimentos, vantagens e direitos. Seção 1. Os vencimentos e vantagens. A remuneração do membro do MP será fixada em nível condizente com a relevância de sua função e de forma a compensar todas as vedações e incompatibilidades que lhe são impostas. Então, como ele, de acordo com a classe em que ele vai elevando, o grau de importância da atuação dele vai aumentando, a remuneração é proporcional a isso, e ele também está sendo remunerado, de certa forma, pelas limitações e vedações que lhe são impostas, né, quando tem lá das vedações. Eu acho meio estranho isso, né? Você ser indenizado por possuir vedações, mas é o que está na lei. 86. A indenização de transporte, a bolsa de estudo de caráter indenizatório, o auxílio pré-escolar, o auxílio alimentação e a aquisição de obras jurídicas, que são livros de direito, destinadas ao aprimoramento intelectual dos membros do MP, serão disciplinados em resolução do PGJ. Então vai ter uma resolução lá, dizendo, o cara tem na Defensoria Pública, o defensor ele tem um vale livro, vamos dizer assim, né? Tem que ser livro jurídico, não pode ser qualquer livro. De tantos reais por mês, parece que é R$500 por mês, ele pode gastar em livros que a instituição vai patrocinar isso, ele não vai precisar tirar do bolso dele. Isso vai ser detalhado em resolução. Parágrafo único. As obras jurídicas destinadas ao aprimoramento intelectual dos membros do MP serão adquiridas única e exclusivamente para compor o acervo bibliotecário da instituição. Ele compra aquilo ali, mas aquilo não vai ficar sendo dele, aquilo vai ficar no acervo, né? Que geralmente é uma biblioteca. Né? 87. Os vencimentos do MP são fixados com diferença de, no máximo, 10% de uma para outra classe. Então, se uma classe ganha 10 mil, né, uma classe inferior ganha 10 mil, a superior não vai poder ganhar mais do que 11. Né? A partir do cargo de procurador de justiça, garantindo-se a este os mesmos vencimentos atribuídos ao procurador-geral de justiça, excluídas as gratificações inerentes ao cargo. Então, o PGJ ganha a mesma coisa que qualquer procurador, fora, excetuando-se, as gratificações inerentes ao cargo, que há gratificações por você ser PGJ.
devido às atribuições que vão além, e é muito mais serviço, o PGJ certamente é um cargo político até, institucional, ele tem que trabalhar muito, ele vai trabalhar mais do que um procurador normal, que não é, que só faz parte do Colégio de Procuradores. A diferença referida no caput, que é o 10%, né, permanecerá sendo de 10% até 31 de dezembro de 2003, sendo a partir desta data fixada por resolução do PGJ, após a aprovação do órgão especial do Colégio de Procuradores. Então vamos marcar isso. Então isso foi até 2003, né? Respeitando-se o limite de 5%, desde que suportado por dotações orçamentárias próprias. Então, a partir de 2003, essa diferença, que poderia ser no máximo de 10%, agora ela vai ter que ser, no mínimo, pelo que eu entendo aqui, de 5%. Mas ela não precisa ser de 10%, ela pode ser de 5%, de 6%, de 7%, de 8%, 8,5%, enfim. O membro do MP convocado ou designado para substituição terá direito à diferença de vencimentos entre o seu cargo e o do substituto. Está lá na Lei 8625. Então você, quando estudar 8625, partir para complementar 106, você vai fazer uma revisão, basicamente. É ótimo isso. Então, se eu sou um procurador de uma classe inicial e por necessidade do serviço eu preciso substituir um procurador que está numa classe bem acima da minha, já de muito mais anos de serviço, enquanto eu ocupar, substituir esse camarada, eu vou receber a diferença, né, de vencimentos entre o cargo e o do substituto. Da mesma forma, um cara de classe superior, se ele por algum motivo tiver que exercer a função da classe superior, ele vai receber a mais. Ele vai receber o que ele recebe, melhor dizendo, não vai receber a mais. Ele não vai receber a menos. É isso que eu quero dizer. Vai ser mantido o que ele recebe. Ele não vai porque ele vai exercer temporariamente uma função numa classe inferior que o subsídio dele vai reduzir. Até porque existe a irredutibilidade de subsídio, né? É vedada a percepção cumulativa da gratificação estabelecida no inciso 8º do artigo 91 desta lei, não chegamos nele, tá logo ali, vou até ler. Além dos vencimentos, são asseguradas as seguintes vantagens aos membros do MP: ajuda de custo, auxílio de moradia, salário família. Vamos lê-las. Então, é vedada a percepção cumulativa da gratificação estabelecida do inciso 8º. O que diz o inciso 8º? Gratificação pelo exercício cumulativo de funções na forma de resolução do PGJ. Então é vedado ele receber essa gratificação cumulativa de funções. Cadê? É vedada a percepção cumulativa da gratificação do inciso 8º, que é a de acumulação de funções desta lei, com a diferença de vencimentos prevista no parágrafo anterior. Então, no parágrafo anterior, se ele já está acumulando função, né, e está recebendo por uma gratificação por percepção cumulativa, né, de funções, ele não vai ter direito a receber aquela diferença que eu falei a mais, né, ao ascender a uma classe superior. Porque ele já seria demais, entendeu? Ele já tem acumulação, ainda por cima vai receber a diferença, então fizeram aí essa restrição, né, restrição para recebimento de funções. Deixa eu só ligar aqui o computador porque está quase descarregando. No artigo 88 é defeso, é proibido, tá? Defeso significa proibido. Tomar a remuneração ou os vencimentos dos membros do MP como base, parâmetro ou paradigma. Paradigma é um modelo, é um padrão também.
dos estipêndios de qualquer classe ou categoria funcional estranha aos seus quadros. Então não pode existir. A Defensoria Pública não pode criar lá uma resolução em que ela se equipara com o Ministério Público. Então todos os auxílios, todas as gratificações, todo o subsídio que o MP recebe, um defensor público vai receber também. Ele só vai conquistar esse direito por meio de lei e nunca vai ser vinculado ao judiciário. Ele vai conseguir esse aumento por via de lei, com as suas argumentações, a classe vai lutar por isso, mas não tem nunca, é porque eu tenho que ganhar igual um procurador, não, isso não existe. Vencimentos e vantagens dos membros do MP devem ser pagos até o último dia do mês a que corresponderem. Na Defensoria Pública é assim também, você recebe no último dia do mês. Esse mês, por exemplo, eu recebo no dia 28. Já na CLT parece que é até o dia 5, né? É uma peculiaridade da justiça e das funções essenciais da justiça. Além dos vencimentos, são asseguradas as seguintes vantagens aos membros do Ministério Público: ajuda de custo para despesas de transporte e mudança, auxílio moradia nas sedes de órgãos de execução onde não houver residência oficial condigna para o membro do MP. E quase sempre não existe. Então, o que acontece? Eles ganham esse auxílio moradia, que é uma baba. Uma vez eu recebi um WhatsApp que tinha muita cara de fake, porque era só uma figura, assim, uma imagem, uma tabela. Desembargadores do Rio Grande do Norte, e tinha lá verba auxílio moradia, era cada uma assim 300 mil, 400 mil, né? Aí eu tenho um amigo que é do MP do Rio Grande do Norte, né? E eu mandei para ele, perguntei, isso é verdade? Ele falou, é verdade sim, porque acumulou, eles tiveram um atraso, então acumularam-se auxílios moradias ao longo de um período aí de alguns meses. Quando o cara foi receber, teve cara que recebeu 600 pau, entendeu? Numa tacada só. Recebeu um excelente imóvel, assim. Porque quase nunca vai ter uma residência oficial condigna para o membro do Ministério Público, né? Salário família, na forma da legislação estadual pertinente. Diárias, né? Quando ele vai a outra comarca, enfim, e passa um dia lá, ou menos de um dia, mas perde o dia no órgão de execução para estar nesse local, ele ganha uma diária. Gratificação pela prestação de serviço à justiça eleitoral, equivalente àquela devida ao magistrado ante o qual oficiar e pagável com as dotações próprias do Tribunal Regional Eleitoral neste estado. Então, como a justiça eleitoral ela é intermitente, ela fica um período parada, ela volta, e aí membros do judiciário e do MP são emprestados a ela, né, escolhidos dentro daquilo que tem na Constituição, mas é uma espécie de empréstimo, né? Ele vai trabalhar mais em época de eleição. Então, o membro do MP vai ter que ganhar a mesma coisa que o juiz perante o qual ele está oficiando lá naquela vara, digamos assim, eleitoral, né? Bom, lembrando que isso que eu acabei de ler foi suspenso em concessão da mesma ação direta de inconstitucionalidade de um outro artigo lá. Então não deveria nem ter lido, porque está suspenso. Não vamos priorizar coisas que são polêmicas. A banca sempre foge de polêmicas, tá? Gratificação adicional por tempo de serviço, isso é normal. Gratificação pelo efetivo exercício em órgão de atuação de difícil provimento, assim definido pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. É o órgão especial que vai definir o que é local de difícil provimento, mas eu dei aquele exemplo, o cara está lá no município, que é no meio do mato, lá no estado de Belém do Pará ou da Amazônia, ele tem que se deslocar de barco, toda vez que ele tem que tirar férias ou alguma coisa assim, ele tem acesso a serviços públicos muito limitados, são regiões precárias no país, que ainda não se desenvolveram devidamente, ele vai ter uma gratificação por isso.
Gratificação pelo exercício cumulativo de funções na forma de resolução do PGJ. A gente falou disso ainda agora. Nono, gratificação pelo exercício de cargos ou funções de confiança nos órgãos da administração superior do MP. Tem lá os cargos e funções de confiança e existe uma gratificação, que não é pouca coisa, para você atuar ali. Décimo, deixa eu ver se ele foi também suspenso. Não foi suspenso, foi modificado em 2014. Gratificação de magistério por aula ou palestra proferida em curso promovido ou patrocinado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, bem como por entidade conveniada com a instituição, exceto quando receba remuneração específica para essa atividade. Então, ele trabalha numa universidade pública como professor, membro do MP. Então ele já é um professor titular da Universidade de Direito de qualquer estado aí, de São Tomé das Letras. Município não existe, é claro. Se ele der uma palestra em nome dessa universidade, ele não tem direito, porque ele já está ganhando como professor dessa universidade. Agora, se ele nem professor ou ele é professor de uma universidade, mas ele está dando uma palestra que não tem nenhuma ligação com a sua universidade, não foi ela que promoveu, foi outro órgão que promoveu o evento, seminário, simpósio, aí ele tem direito a ganhar uma remuneração específica para essa atividade. Gratificação adicional de permanência, isso é quando o cara cumpre os requisitos para se aposentar, mas opta por não se aposentar, por permanecer em exercício, então ele recebe um adicional. Muita gente não se aposenta por isso, porque fica recebendo esse adicional, que pode ser gordo, né? Eu não sei de quanto é. O inciso 12 foi revogado. Então eu vou logo apagar, porque ele não está suspenso, ele está revogado. O 13, gratificação pela prestação de serviços de natureza especial, seja lá o que isso signifique. 14. Demais vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral. Normal. Parágrafo 1º. O membro do MP cuja remoção ou promoção, salvo por permuta, importarem necessária mudança de residência, perceberá ajuda de custo para transporte e reinstalação de até 100% dos seus vencimentos. Se ele não for uma remoção por permuta, que é voluntária, você quis, não, mas é uma em nome da melhora do serviço público, e o cara nem queria, na verdade, ser removido, ele queria ficar naquela classe, naquela entrância e comarca que ele estava muito bem ali. Mas ele teve que ir para outro município distante. Então, nesse caso, ele vai ter direito, aí vai depender de resolução, né? Até 100% dos seus vencimentos. Provavelmente eu devo dizer a você que se eu encontrar essa resolução vai estar lá 100% ou 90%. O valor máximo da gratificação a que se refere o inciso 12 deste artigo será de 10% do subsídio do membro do Ministério Público beneficiário. Então, membro do MP cuja remoção, promoção, salvo por permuta, importarem necessária mudança de residência, perceberá ajuda de custo para transporte e reinstalação de até 10%, 100%. Aí vem o 12, com uma nova redação, dizendo que o máximo da gratificação a que se refere ao inciso 12, 12 é outra coisa. Mas o 12 foi revogado, então não interessa. Perceberá diária, né, no parágrafo 3º, um membro do MP que, em razão da função, tiver de se deslocar da sede do órgão onde tenha exercício, observadas as condições fixadas em resolução do procurador. Entendeu a importância da resolução? Ela vai pegar assuntos que estão na lei, mas que não estão devidamente detalhados, que só com aquilo que está escrito aqui, eu não consigo traçar, balizar, né? Traçar parâmetros de como eu vou aplicar aquilo na prática. Para isso existe a resolução, que ela vai e pega resolução baseada no artigo tal, parágrafo tal, para esclarecer, para detalhar, né? E o PGJ, que é o
o órgão máximo do MP, né, o membro máximo do MP, e geralmente é quem vai ter iniciativa para essas resoluções. É uma função administrativa que o PGJ está exercendo. Perceberá diária, perceberá é receberá, tá? Diária, o membro do MP que, em razão da função, tiver de se deslocar da sede, é o que eu acabei de ler. Obedecidos os seguintes limites máximos: 30ª parte do subsídio, se for um dia, né, nos deslocamentos para fora do estado, 90ª parte do subsídio nos demais casos. Então, se for dentro do estado, ele vai receber 30ª parte é 1/30. 1/30 é o equivalente a um dia, né? 90ª é uma merreca, né? 90ª é 1/90 do subsídio, né? Então, ele vai receber uma merreca, né? Nessas condições aí que eu acabei de falar. Quarto, gratificação adicional por tempo de serviço será 10%, incidentes sobre os vencimentos para os 3 primeiros anos de serviço e de 5 por triênio subsequente. Então, nos primeiros 3 anos ele vai receber adicional por tempo de serviço, né? Aquilo que eu já expliquei, 10%, e se ele, a partir dali, daqueles 3 primeiros anos, nos próximos 3, vai ser 5%. Nos próximos 3 mais 5, até o limite de 60. Pô, mas isso teria que ser um cara para chegar a 60, né? Porque vai 10, mais 15, mais 10, mais 5, mais 5. Até chegar a 60 seriam mais 10 triênios. Não vai chegar a isso, né? Porque teria que ser um cara, o cara entrou com 20 anos no MP, nem assim vai conseguir chegar nesse percentual. Parágrafo 5º. O membro do Ministério Público, quando exercer a acumulação de suas funções com as de outro cargo da carreira, perceberá gratificação não excedente a 1/3 de seus vencimentos. Não pode exceder 1/3, tá? Divide por 3. Parágrafo 6º. A gratificação de magistério será fixada e reajustada em resolução do PGJ. Gratificação por função do magistério. 7º, a gratificação adicional de permanência será paga ao membro do Ministério Público que, tendo completado aí a explicação para o que eu vinha falando, tendo completado o tempo de serviço suficiente para aposentadoria voluntária, que se for ao expulsatório, aos 75, por exemplo, ele não pode mais ficar, ele tem que se aposentar. Permanecer em exercício e corresponderá a 5% calculados sobre o total de sua remuneração por ano de serviço excedente daquele tempo, até o limite de 25%, iniciando-se o pagamento 1 ano após a aquisição do direito à aposentadoria voluntária. Agora vamos ver aqui o seguinte, porque ele está em choque com aquele outro, ele pode ter sido revogado, a gratificação de adicional por... provavelmente ele foi revogado, depois eu vou conferir quando eu for editar o vadimeco, mas eu vou botar aqui uma anotação, né? Ver revogação, porque tá em choque com o artigo que tem adiante, que é mais recente. Isso, tá. As vantagens relacionadas aos incisos 1, 2, 4, aí você volta lá e busca uma por uma e dá uma notinha no seu papel lá. Cabe deste artigo serão regulamentadas em ato do PGJ, atendidos os limites e as condições estabelecidas nos parágrafos anteriores, esses percentuais todos. Parágrafo 9º é uma redação, nova redação dada por uma lei complementar de 2014, são considerados serviços de natureza especial, dentre outros, a participação efetiva em bancas examinadoras e comissões de concursos públicos do MP, os plantões judiciários, em geral, e a fiscalização de concursos, assim definidos em ato do PGJ, que fixará respectivos valores, observado o mínimo de 5% e o máximo de 10% de subsídio. Certo? Aplicam-se aos membros do MP os direitos sociais previstos no artigo 7º. Aí você vai lá no artigo 7º, que trata dos direitos sociais e trabalhistas,
e leia o 8º, 12, o 17, 18 e 19, tá? E vamos parar no artigo 92 da licença. Adiantamos bastante, tá? Daqui a pouquinho a gente está acabando essa lei. E aí já vou fazer o vade-mecum e a lei 5.891, se eu não me engano, que é do plano de carreiras, ela já vai ser lida com o vade-mecum pronto. E tudo mais que surgir aí, que ainda falte, tá bom? Grande abraço.